Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e agora eu tô aqui para responder a dúvida do Misael Souza. Ele me mandou uma questão de trigonometria bem interessante. Na verdade, ele me mandou bem resolvido e tá quase do jeito que você fez, tá, Misael? Tem um pequeno detalhe aqui que eu vou arrumar para você. Bom, essa questão aqui é bem interessante, tá? Eu vou precisar saber os conceitos de trigonometria mais básicos, o seno e cosseno, pensar no ciclo trigonométrico, mas a gente vai conseguir fazer. É o seguinte, a questão pede, calcule o valor da expressão, que é seno de 5π sobre 3 menos cosseno de 5π sobre 4 mais cosseno de 2π sobre 3. Eu, particularmente, acho mais fácil enxergar esses senos e cossenos com grau, tá? Enxergar qual quadrante eles estão. Tem gente que não tem problema em enxergar com esse π radianos, tá? Mas eu acho mais fácil, para você que está em casa entender, acho que vai ficar mais fácil eu passar tudo para grau primeiro, tá? Quem não precisa, faz sem o grau mesmo. Bom, como que eu faço? Cada um desses π's aqui, esse π radiano, eu vou substituir por 180 graus, tá? Então, aqui, 5 vezes π dividido por 3, eu vou fazer 5 vezes 180 dividido por 3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa expressão em grau, tá? Tirar de radiano e passar para grau. Então, basta substituir 180 no lugar desse π, tá ok? Que é o π radianos. Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, ó, 5π sobre 3, fazer para cá num rascunho. Então, vai ser 5 vezes 180 dividido por 3, tá ok? Bom, aqui, como eu tenho multiplicação e divisão, nesse caso aqui, eu posso simplificar primeiro, ou seja, fazer a divisão primeiro, antes de multiplicar, tá? Então, ó, esse 180 eu vou dividir por 3, eu acho que vai ficar mais fácil a conta, então eu prefiro fazer dessa forma, ok? Então, 180 dividido por 3 vai dar 60. Então, a única conta que eu vou fazer de fato é 5 vezes 60. 5 vezes 6, 30. Então, 5 vezes 6 vezes 60, 300. Então, aqui o meu primeiro ângulo é 300 graus, tá? Então, aqui nós temos seno de 300 graus. Menos. Vamos ver o segundo ângulo, que é o cosseno de 5π sobre 4. Então, mesma coisa. 5 vezes 180 dividido por 4. Então, eu vou também dividir primeiro 180 por 4, para depois multiplicar por 5. Acho que vai ficar mais fácil a conta dessa maneira. Então, 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, na prática, eu vou simplesmente fazer 5 vezes 45. Ó, 2 vezes 45 é 90. Então, 90 mais 90, 180. Mais uma vez ainda 45, vai dar 225. Então, o segundo ângulo é 225. Então, cosseno de 225 graus. Mais cosseno de 2π sobre 3. Mesma coisa. Vou fazer 2 vezes 180, trocando π por 180, dividido por 3. Então, 180 dividido por 3 vai dar 60. Então, na prática, eu vou fazer 2 vezes 60, 120 graus. Então, nós temos aqui cosseno de 120 graus. Bom, você já disse que estava olhando meu material, então mais ou menos você já sabe o que tem que fazer. Nós temos aqui 3 arcos que não são do primeiro quadrante. Nós temos aqui do 300, que é o do quarto quadrante, 225 do terceiro quadrante e 120 do segundo quadrante. Então, todos esses valores, eles têm referência com o 30, 45 e 60, aquela tabelinha que a gente tem que guardar. Só que eu tenho que me preocupar com os sinais, né? Quando eles estão em outro quadrante, os sinais às vezes mudam. E é isso que eu tenho que me preocupar, tá? Então, primeiro vamos relembrar rapidinho aquela tabelinha de 30, 45 e 60. Então, nós temos aqui, ó, vou colocar o seno e o cosseno. Não vou colocar tangente não, que a gente não vai precisar, tá? O seno e cosseno do ângulo de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Então, nós vamos ter
Você já sabe com certeza, Misael, montar essa tabelinha. Nós montamos 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 e raiz no numerador, certo? Então, nós vamos precisar desses 6 valores aqui, não dos 6, né? No caso de 3 deles ali e 3 eu não vou precisar. Então, o que eu preciso para montar a minha expressão vai vir dali, tá? Bom, agora vamos entender como que eu vou achar os valores em cada quadrante. Então, eu vou começar aqui com 120, que é o que está no segundo quadrante, tá? Então, olha só, o nosso ciclo trigonométrico, ele tem 4 quadrantes, então 1, 2, 3, 4. O primeiro quadrante vai de 0 a 90, o segundo de 90 a 180, o terceiro de 180 a 270 e o quarto de 270 até 360. Sendo que nós temos os dois eixos, como se fosse o x e o y, e aí o eixo que está em pé é o seno e o eixo que está deitado é o cosseno. Lembrando de cosseno, lembra com sono, quem está com sono está deitado. Seno, então, vai ser sem sono, quem está sem sono está em pé. Pois bem, 120, ó, está neste quadrante aqui, ó, né, ó, entre 90 e o 180. Eu tenho que pensar que, normalmente, os ângulos, eles têm, a maioria, né, não são todos, mas hoje em dia os professores pedem muito esses ângulos que têm relação com 30, 45 e 60, que são os arcos fundamentais do primeiro quadrante. Como que eu vou saber se esses 3, no caso, têm um representante no primeiro quadrante? É muito simples. Se o meu arco estiver no segundo quadrante, eu vou me reparar qual a distância sempre, na verdade não só no segundo quadrante, tá? Se tiver no segundo, no terceiro ou no quarto, eu vou me preocupar com a distância do ângulo para o eixo dos cossenos, para o eixo horizontal, sempre isso. Então, repare aqui, eu tenho 120 para 180, que é a parte do eixo horizontal mais próxima dele, 120 para chegar a 180, eu preciso ainda de 60 graus. O que significa esse exato 60 graus? Que esse meu 120 é o representante dos 60 graus no segundo quadrante. Ou seja, que o seno, o cosseno, a tangente, as relações, né, trigonométricas em geral, do 120 são as mesmas de 60. Então, o seno de 60 é o mesmo de 120, o cosseno de 60 é o mesmo do cosseno de 120 e assim por diante. O que muda é o sinal. Quando eu digo o mesmo, eu estou falando do valor absoluto, tá? O que pode mudar é o sinal. Como é que eu vou me preocupar com isso? Então, olha só. Eu quero aqui, nesse caso, o cosseno de 120. Bom, o cosseno, como eu já comentei com vocês, é o que está deitado. Então, pensando aqui, ó, nessa reta na horizontal, como se fosse o x e y do plano cartesiano, que a gente já está careca de saber. Pensando aqui no 120, ó, repare aqui, ó, eu estou na parte negativa do x, ou seja, na parte negativa do cosseno. O que isso significa? Que o cosseno de 120 vai ser o mesmo valor absoluto do cosseno de 60, porém negativo, tá? Então, ó, o cosseno de 120 é menos o valor do cosseno de 60. É isso que eu tenho que me preocupar, tá ok? E no caso aqui vai ser, ó, cosseno de 60, 1 sobre 2. Então, no nosso caso aqui vai ser menos 1 sobre 2. Então, essa parte aqui, menos 1 sobre 2. Vamos ver agora o 225. O 225 já é um ângulo que está aqui, ó, entre o 180 e o 270. Ele está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos, tá? Porque, ó, repare, ó, o seno de 225 seria para cá, na parte negativa do y. E o cosseno também para cá, na parte negativa do x. Então, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Falta eu me preocupar
de saber a relação, qual que é o correspondente dele, né? O 225 é correspondente a quem do primeiro quadrante. Como eu disse anteriormente, basta ver a distância para o eixo dos cossenos. Então, 180 para 225 são 45 graus. Significa, então, que o cosseno de 225 é o mesmo valor do cosseno de 45 graus, tá? Então, ó, o cosseno de 225 é o mesmo valor do cosseno de 45. Porém, como eu disse, ó, no terceiro quadrante, cosseno tá aqui, ó, negativo. Então, o cosseno de 225 é menos o valor do cosseno de 45, que é, ó, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vou colocar aqui embaixo. Então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E por último, depois eu vou apagar aqui para a gente arrumar a expressão. Por último, eu vou ter agora seno de 300. 300 já vai estar aqui, ó, no quarto quadrante. No quarto quadrante. Então, vejo da mesma forma. Ele é representante de quem do primeiro quadrante? Basta ver a diferença dele para o eixo dos cossenos. Que no caso agora aqui, ó, é para o eixo, ó, para o ângulo de 360 graus, que é o ângulo mais próximo. Então, 300 para 360 graus, eu tenho uma diferença de 60 graus. Ou seja, o seno de 60 é o mesmo valor do... Perdão, o seno de 300, que é o que eu estou procurando, é o mesmo valor do seno de 60 graus. Só tenho que me preocupar se o sinal se mantém ou é, ao contrário, oposto. Vamos pensar. No quarto quadrante, eu tenho... Deixa eu apagar esse 60 aqui. Eu tenho aqui, ó, esse é meu ponto. Eu tenho um valor positivo para cosseno, porque ó, ele estaria aqui na parte positiva do x, e eu tenho um valor negativo aqui, ó, para o y, tá? Então, o seno no quarto quadrante é negativo. Então, o seno de 300 é menos o seno de 60, portanto, vai ser menos seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2, tá ok? Bom, deixa eu apagar esse rascunho pra cá pra gente arrumar bonitinho, porque ficou uma bagunça. Já vem. Então, vamos lá, Micael. Seno de 300 menos raiz de 3 sobre 2. Menos cosseno de 225, cosseno de 225, menos raiz de 2 sobre 2. Já tem um menos na expressão e o meu cosseno também é negativo, então tem que tomar cuidado com isso. São 2 menos, né? Raiz de 2 sobre 2. E mais cosseno de 120, cosseno de 120 vai ser menos meio. Então, colocando os dois sinais. Só fazer o jogo de sinais aqui, nós vamos ter que y, que é a nossa expressão, é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui, menos com menos já vai ficar mais, raiz quadrada de 2 sobre 2. E mais com menos fica menos 1 meio. Então, foi mais ou menos isso que você me mandou mesmo. E aí, talvez a sua dúvida seja, como é que eu vou juntar isso aqui? E aí, eu te respondo, Micael, você não vai juntar, não tem como, tá? No mais, você pode escrever tudo sobre um único 2, ok? Porque todos têm o mesmo denominador. Então, você pode escrever dessa forma, ó, menos raiz de 3, mais raiz de 2, menos 1. Isso tudo sobre 2. Então, Micael, a sua expressão é dessa forma, tá ok? Bem parecido com o que você já tinha feito mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E esse ano, precisando, conta comigo, tá ok? Um beijão, Micael.